Olá a todos, meu nome é Lucas Galdino e hoje eu vou apresentar para vocês um pouco sobre métodos para registro eletroencefalográfico de longa duração e suas aplicações para o traumatismo crânioencefálico. Então, primeiro, antes de mostrar as aplicações para o traumatismo crânioencefálico, vou comentar um pouco sobre os métodos convencionais e as montagens convencionais de EEG para visualização de dados e registros eletroencefalográficos, tanto para pesquisa quanto para a prática clínica. Nesse caso aqui, eu mostro um gráfico de sinal de EEG de somente um eletrodo, onde o sinal está sendo mostrado aqui em azul. No eixo Y, a gente consegue ver a amplitude do sinal, delimitada em microvolts, e no eixo X, o tempo em segundos. A gente vê que essa janela ela tem um tamanho determinado. E ela tem um tamanho determinado para que eu consiga visualizar eventos ou potenciais biológicos cerebrais que somente são possíveis de ser visualizados com uma janela pequena o suficiente. Nesse caso, a gente tem uma janela de 40 segundos, e a gente consegue ver algumas ondas de baixa frequência, nesse caso aqui. Né? Comumente são utilizadas janelas de 10 segundos para visualização desse dado, onde, se eu quero visualizar algum evento que esteja do 11º segundo em diante, eu preciso deslocar todo o meu eixo X, ou seja, todo o meu sinal, para que eu consiga visualizar esses eventos. São muito importantes para pesquisas clínicas e pesquisas, ou para aplicações clínicas ou pesquisas científicas que são tempo determinado, ou seja, são aqueles momentos em que o registro eletroencefalográfico tem tempo para iniciar e tempo para se finalizar, como é mostrado aqui na figura da esquerda e na figura da direita. Na esquerda, a gente consegue ver uma situação em que o indivíduo ele visualiza estímulos na tela de um computador e durante todo esse tempo de visualização do estímulo está sendo gravado o sinal cerebral a partir de um EEG, para que posteriormente seja analisado e tomado inferências com relação ao processamento cerebral relacionado ao estímulo visualizado na tela. Já na imagem da direita, é usado os mesmos tipos de eletrodos posicionados acima do escalpo, que registram de forma simultânea a atividade eletroencefalográfica durante o sono, chamada de polissonografia, avalia os principais tipos de onda presentes nos principais sessões do sono, ou partes do sono. Esses dois tipos de registro geralmente utilizam janelas pequenas suficientes para que a gente consiga ver artefatos que ocorrem com uma frequência ou com uma amplitude determinada para somente serem visualizadas desta forma, como por exemplo, piscada, que é um artefato, ou seja, um sinal elétrico, que não é originado de fonte cerebral, mas que consegue interferir no meu sinal. Então, eu consigo visualizar muito bem piscadas, eu consigo visualizar movimentações laterais dos olhos, mordida, movimentação da língua, ou mudança no posicionamento da cabeça. E essa janela tem tamanho suficiente para que eu consiga visualizar tanto artefatos quanto sinais biológicos que são muito importantes para diagnósticos, por exemplo, como o que está sendo mostrado aqui no eletrodo T5, T6, FZ, CZ e PZ, onde a gente consegue visualizar ondas alfa, que são muito proeminentes nesse caso, em janelas e intervalos de 1 segundo. O começo e o final da janela de 1 segundo está sendo mostrado aqui nessas linhas verticais em cinza, e a cada intervalo desse a gente consegue ver oscilações que variam de 7 a 13 Hz em 1 segundo. Isso é muito importante para que a gente consiga visualizar tempo de reação ao início de alfa, ao fechar os olhos, por exemplo, ou a potência mu no córtex motor, e outros tipos de componentes de onda. Essas janelas elas têm tamanho suficiente para que eu consiga visualizar eventos que aconteçam e que somente sejam possíveis de visualizar com esse tipo de janela. No entanto, existem outras formas de visualização de dado que possuem janelas muito grandes, como a que está sendo mostrada aqui na figura da direita, que tem uma janela de 60 minutos de gravação, onde eu consigo visualizar potenciais de baixa frequência, né? Nesse caso, que tem uma grande relação com o traumatismo crânioencefálico, que eu vou mostrar para vocês posteriormente. Em vermelho, a gente vê o dado de EEG do tipo DC sendo registrado, o mesmo dado do mesmo momento, da mesma janela de tempo, sendo registrado em um EEG do tipo AC, de corrente alternada, e aqui a gente consegue visualizar
a transformação integral do poder espectral do eletrodo gravado a partir de um EG do tipo DC, onde a gente consegue visualizar algumas deflexões no sinal que podem ser eventos que são muito importantes para o processo de diagnóstico, por exemplo. Nesse caso, a gente consegue ver uma proeminência no sinal, um evento que está muito bem marcado, que acontece entre 12 e 15 minutos, e se a gente tivesse uma janela pequena o suficiente, ou pequena para visualizar dados convencionais, por exemplo, esse sinal ele não seria possível de ser visualizado. Seria somente visualizado os potenciais convencionais, nesse caso aqui. Então é muito importante, por exemplo, para estudar o processamento ou um tipo de potencial cerebral que ocorre a partir de um traumatismo crânioencefálico, por exemplo. Então, nesse caso, para critérios diagnósticos, na imagem da direita a gente consegue ver um processo de traumatismo crânioencefálico, onde nesse caso ocorre um processo de hemorragia no lobo frontal e pré-frontal. Né? Então, os potenciais de baixa frequência, nesse caso, eles são gerados a partir de uma condição patológica que muda a homeostase dos canais iônicos daqueles neurônios que são localizados naquele local. E não somente dos neurônios, mas também das células da glia. E ele está intimamente relacionado a uma injeção abrupta de sangue naquele local. Por isso que está intimamente relacionado com o processo de acidente vascular encefálico, traumatismo e convulsões. Né? Pois bem, esse primeiro artigo ele mostra correlatos desses potenciais de baixa frequência e como visualizá-los com relação às principais propriedades do sinal, tanto como tamanho da janela, tempo de gravação do sinal, taxa de aquisição, filtros, tipos de propriedades que eu posso aplicar e pós-processamentos. Né? Então aqui a gente vê que sim, é possível, a partir de uma mesma janela, que nesse caso aqui é de 120 minutos, a gente tem a gravação do sinal de EG do tipo DC, no mesmo período de tempo o EG do tipo AC, e no mesmo período de tempo o EG do tipo AC, passando um filtro, que é aquele filtro que eu falei, né? O filtro de integral do poder espectral desse dado geral. Então aqui a gente vê que é o único tipo de EG com filtro, onde a gente consegue observar essas deflexões de baixa frequência, é o EG do tipo DC. Conforme pode ser observado aqui novamente nessa imagem em detalhes. A figura acima, ali em azul, é mostrado um eletrodo tipo DC-AC, ou seja, corrente direta e alternada, um eletrodo F4 com um filtro passa-banda de 0 a 45 Hz. E aqui a gente consegue ver somente o eletrodo AC, registrando esse sinal, onde por mais que seja grande o suficiente para visualizar um evento que ocorre em um grande espaço de tempo, ou seja, essa janela de 7 horas, a gente não consegue observar deflexão nenhuma ou potenciais de baixa frequência nenhum. E aqui a gente consegue visualizar somente o dado de um EEG do tipo AC, um eletrodo F4, com um filtro que é integral do potência ou do poder espectral, também com filtro passa-banda de 0,5 a 45 Hz. Pois bem, esse segundo artigo, que também foi publicado na mesma revista por um diferente grupo de pesquisa, mostra que, sim, as potenciais de baixa frequência, eles podem ser biomarcadores para a progressão e para a gravidade de traumatismo crânioencefálico, a partir do monitoramento das ondas de baixa frequência com EG. Então, nesse estudo foi aplicado sangue diretamente abaixo da camada aracnoide de suínos, onde na imagem à esquerda a gente consegue visualizar o córtex, visto de forma acima, intacto, que está sendo mostrado aqui no lado contralateral, a lesão, e na imagem à direita é onde foi aplicado o sangue que não estava naquele local, caracterizando um caso de isquemia nesse caso, né? Então aqui a gente mostra as diferentes comparações, mostrando que em uma janela de 60 minutos a gente consegue observar deflexões de baixa frequência que somente são relacionadas
ao lado em que foi aplicado o sangue, como a gente pode ser visualizado. Como pode ser visualizado também, esses tipos de potencial de baixa frequência, eles são exclusivos para o EG do tipo DC, não aparecendo para os EGs do tipo AC. E o mais legal é que nenhum tipo de potencial de baixa frequência foi registrado no lado contralateral à lesão. Está sendo mostrado aqui em cinza, mostrando que somente os eletrodos localizados acima da posição que foi aplicado sangue no suíno apresentou potencial de baixa frequência. Isso é muito importante para que a gente consiga avaliar tanto a gravidade do processo de trauma, de traumatismo crânioencefálico, quanto a progressão disso, para que profissionais médicos consigam tomar decisões e atitudes que possam talvez salvar vidas. É isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.